Olá! Hoje, nosso papo é sobre a ciência por trás de uma das coisas mais incríveis que o ser humano aprende a fazer: ler. Sabe essa pergunta? Parece simples, né? Mas olha, a resposta é surpreendentemente complexa e está no meio de um dos maiores debates da educação hoje em dia. Então, bora mergulhar nisso. Para a gente montar esse quebra-cabeça, o nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro a gente entende o debate, depois decodifica um conceito-chave, aí a gente vê o que as pesquisas dizem, conhece um modelo que junta tudo e, por fim, busca uma conclusão equilibrada. Vamos começar então pelo campo de batalha. Porque o debate sobre como ensinar a ler é acirrado, sabe? E muitas vezes bem polarizado. A verdade é que não existe um consenso. Pensa assim: de um lado, tem gente defendendo métodos que focam nas letras e nos sons. Do outro, tem quem diga que o melhor é focar nos textos inteiros desde o começo. É uma discussão que, olha, envolve especialistas, governos e, claro, quem está lá na linha de frente, os professores. E aí, no meio dessa discussão toda, tem um termo que não para de aparecer: consciência fonológica. Entender o que isso significa é a nossa pista principal para desvendar esse mistério. Então, vamos lá. O que é isso? Basicamente, é a capacidade de ouvir a língua. É conseguir prestar atenção só nos sons das palavras, deixando o significado delas de lado por um instante. É tipo perceber que bola rima com mola, não pelo que são, mas pelo som que fazem. É brincar com os sons. E olha, essa habilidade não nasce pronta. Ela é construída em etapas, como uma escadinha. Primeiro, a criança começa a notar os padrões de som, como em rimas. Depois, ela aprende a quebrar as palavras em pedaços maiores, as sílabas. E só então ela chega no nível mais detalhado, que é conseguir isolar cada sonzinho individual da fala. Na prática, como isso funciona? Pensa nas brincadeiras de criança. Parlendas, cantigas de roda, trava-línguas. Tudo isso é, na verdade, um super treinamento para o ouvido. É um jeito divertido e muito, muito eficaz de fazer a criança focar na sonoridade das palavras. Ok, agora que a gente já sabe o que é o conceito, como é que a comunidade científica vê essa história? Bom, uma análise de 13 pesquisas recentes sobre o tema dá um panorama bem interessante. O resultado dessa análise se divide basicamente em 3 grupos. A grande maioria, 7 desses estudos, apoia a importância da consciência fonológica. Outros 4 foram analisar a presença dela em documentos oficiais e tem um grupo menor, com 2 estudos que faz críticas a esse foco. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Vamos começar com a maioria, então. O grupo dos apoiadores. Estes são pesquisadores que foram para a sala de aula, sabe? Viram a coisa toda acontecer na prática. O que eles descobriram? Que, sim, trabalhar com os sons funciona muito bem, principalmente quando isso é feito de um jeito integrado com textos. Eles viram professores usando jogos e músicas para criar uma base super forte para a alfabetização. E o alerta que eles deixam é bem claro: pular essa etapa pode criar dificuldades lá na frente. E essa fala aqui, de uma professora, mostra o impacto real disso. É muito poderosa, né? Ela percebeu que só trabalhar com textos completos não bastava. Faltava aquele momento de parar e pensar sobre as unidades menores, sobre os sons das palavras. Foi um verdadeiro clique para ela. Beleza. Agora vamos para o segundo grupo, o dos documentaristas. A abordagem deles foi outra. Em vez de olhar a sala de aula, eles foram analisar o que dizem os documentos oficiais, como as políticas públicas. A análise deles mostrou que, no papel, a consciência fonológica é super valorizada. Ela está lá em programas nacionais, em avaliações importantes, mas, ao mesmo tempo, surgiu uma preocupação. Será que não se está dando ênfase demais a isso, a ponto de esquecer outras habilidades tão importantes quanto? E por último, chegamos ao grupo menor, o dos críticos. Mesmo sendo minoria, os argumentos deles são fundamentais para a gente entender o quadro completo desse debate. Para esses pesquisadores, dividir a língua em pedacinhos de som é um exercício artificial mecânico. A visão deles é que a alfabetização tem que acontecer imersa em textos reais, no diálogo, na língua viva, sem precisar focar nessas unidades menores de forma isolada. Então, peraí, a gente tem apoiadores, documentalistas e críticos. E agora, como a gente concilia essas visões? A resposta pode estar no modelo integrador proposto pela renomada pesquisadora Magda Soares. A proposta dela é que a alfabetização tem 3 faces, e elas não podem ser separadas. Tem a faceta linguística,
que é o código, a relação entre sons e letras. A faceta interativa, que é o uso desse código para entender e escrever. E a faceta sociocultural, que é o contexto, a participação no mundo da escrita. Nenhuma funciona sozinha. E aqui a gente chega no X da questão. A visão que não funciona e que gera todo esse debate é essa de ter que escolher ou foca só no código ou foca só no texto. A visão equilibrada é justamente integrar tudo. O código, a parte dos sons, é ensinado sim, mas sempre dentro de um contexto, a partir de textos que fazem sentido. Bom, então, depois de passar por tudo isso, o que a gente pode concluir? O que essa análise toda das pesquisas nos diz sobre a melhor forma de ensinar a ler? O ponto crucial é este. A consciência fonológica é, sim, necessária. É como se fosse o alicerce de uma construção. Mas, e esse mais é importante, ela não é o prédio inteiro. É uma peça fundamental do quebra-cabeça, mas não é o quebra-cabeça completo. E essa frase da Magda Soares é perfeita para fechar a ideia. Pensa numa pedra preciosa com vários lados, várias facetas. A alfabetização é assim. Se a gente olhar só para uma faceta, seja a dos sons ou a do texto, a gente perde a visão do todo. A beleza está em trabalhar todas elas juntas. E para a gente terminar, fica uma reflexão no ar. Diante do que as pesquisas indicam, vale a pergunta: será que as práticas de ensino ao nosso redor estão conseguindo integrar o código, o uso e o contexto? Será que estamos construindo leitores que não apenas decifram palavras, mas que as compreendem e as utilizam para participar do mundo? A busca por esse equilíbrio é o grande desafio.